momento, querido ouvinte. Eu sou Paulo Zanella e família é tudo igual, mas a minha é mais legal. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S e eu odeio família. Olá, pessoas. Aqui é Cristina Navarro. Eu adoro minha família. A minha família, né? Mas bem longe de onde eu tô. Está no ar mais um Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui no mais um episódio do Papo de Calçada. Hoje para falar de encontros de finais de anos, encontros festivos, né? O Bruno retornando à casa aqui depois de um período tão merecido de férias e a nossa querida Cristiane mais uma vez aqui conosco de novo. Pessoal, esse tema surgiu hoje de uma discussão lá no grupo do Papo de Calçada, nosso grupo do WhatsApp, né? Onde nós discutimos essas pautas e conversamos outras coisas. O Bruno veio relatar algumas coisas pra gente e acabou surgindo essa pauta. O lance, o Bruno destacou lá, foi como sobreviver aos encontros de finais de ano, né? Mas como passamos por ele, eu vou dar uma mudadinha nele, como sobrevivemos. Rapidinho, primeiro eu tenho que me explicar, né? Porque fica parecendo assim, porra, o Bruno é o escroto desse podcast. Tudo bem, já me deram. Você é! Né, eu assumi essa posição do tempo, mas explicando bem legal assim, né? Que até na internet circulam várias frasezinhas bonitinhas a esse respeito, né? Que assim, família você escolhe, né? Não é que você tem, porque você não escolheu a família que você tem. E há muito tempo atrás eu fui num encontro religioso cujo tema, e aí eu era adolescente nessa época, cujo tema era o seguinte: família, uma ideia genial de Deus. Aí tá, né? Beleza. E aí eu sou o mestre da piada pronta. No primeiro dia do encontro, escolheram este que vos fala para dar lá a palavra, não a palavra de abertura, a primeira frase, né? Bruno, o que você pensa sobre esse tema? Aí o bonitão aqui vai e fala assim: caramba, se família é uma ideia genial de Deus, Deus estava de muito mau humor nesse dia, puta merda. Bem leve, eu comecei bem assim. leve, Porque, como eu disse, a minha bronca é que a gente não escolhe a família. E a gente é obrigado às vezes a lidar com as pessoas que não tem nada a ver com a gente. A minha maior bronca com a minha família tem a ver um bocado com isso. Eu concordo com o Bruno. Eles acham que como a gente cresceu, que eles criaram e botaram ideias na gente, né? Desde pequenininho. Eu acho que o problema da família é que eles não percebem que a gente cresceu e que a gente tem os nossos próprios pensamentos, ideologias, o mundo também muda. O problema de algumas pessoas, pelo menos da minha família, é que eles não acompanham a evolução do mundo e não param para analisar. É tudo indo com manobra de massa. Ah, não, cara, concordo bastante com o que vocês falaram e é meio por esse caminho mesmo, né? As pessoas têm ideias próprias, né? E principalmente hoje que você tem contato. Que essa bolha de internet que a gente fala muito hoje, ela, uma época foi a bolha do clã, né? Que você, aqui pelo menos no interior, tem muito a coisa de, tinha, né, mais antigamente, de, tipo, aqueles filmes dos Mezenga, tá ligado, das novelas? Se a tua família é brigado com a outra família, você não pode nem conversar com as outras pessoas da família, sabe? E rixas assim, de pessoal ir pra faca mesmo, pra arma, por causa de terra e tipo de coisa, né? E essa era a bolha que existia antes, você só convia com as ideias dessas pessoas, né? Hoje você tem as bolhas na internet, mas você encontra pessoas que talvez pensem igual a você e você acaba, talvez, no modo mais macro, fazendo a mesma coisa. Isso que você falou da questão de bolhas tem a ver com o que a Cris falou do fato de a família gira em torno daquelas que a gente chama aqui em casa, né? Daquelas doenças próprias. As pessoas podem meio que se chocar com isso, mas é que é um fato. Toda família tem a sua própria doença. Não entendam doença contagiosa, algumas até tem, porque, né, geram hereditariedade e você acaba ficando com elas pra si mesmo sem ter escolhido. Ninguém tem nada a ver com o que planeja, vamos dizer assim, e no entanto
todo mundo acaba sofrendo. E essas doenças, se você não souber reconhecer e se você não souber se curar, encontrar a cura para essas doenças, você vai padecer dessas doenças durante muito tempo, porque tem famílias que, por exemplo, né, não conversam entre si sobre problemas, vamos dizer assim, cabeludos, né? Não falam sobre certos temas. Pô, cara, isso me mata, sabe? Isso me mata, principalmente porque, assim, eu sou filho de pais separados, então eu tive uma criação por parte de mãe e uma criação por parte de pai. E por parte da criação que eu recebi da minha mãe, a gente tem que conversar sobre tudo. Não tem essa de assunto que não se fala aqui em casa. Você tá entendendo? Não tem essa de eu não te ensinei isso. A minha mãe, que agora, depois de um tempo, entrou numa de que vocês são muito questionadores. Eu falei, porra, um dia pra ela, eu falei, porra, mãe, você me ensinou a ser questionador, como é que você tá dizendo isso, que eu não te ensinei a ser questionador, sabe? Minha mãe ofereceu todo tipo de material, né, vamos dizer assim, livro, me deu estudo, escola, o cacete, pra eu ser um sujeito questionador, como ela não quer que eu seja questionador. Então esse é um tipo de doença, às vezes, né, que as famílias não conversam entre si, e isso é um problema. É que você falou que você pode padecer a essa doença hereditária, mas pode ser pior, você pode ser um transmissor, né? Também. Sim. Repassar para os seus... Essa que é a bronca, né? Que quando você não reconhece que a sua família é doente... É tipo um loop, né? Exato. Quando eu falo doença, você pode entender como erro também, tá, gente? Doença porque é o termo utilizado em psicologia. Você pode entender isso como os erros que a sua família comete, os erros que a sua família repete, e você tá tentando, e você percebe, e você tá o tempo todo fugir desses erros, diz bastante sobre você. Exemplo disso aí é na minha família. É um exemplo perfeito que eu vou colocar aqui pra vocês. Tipo, o meu pai era um cara totalmente assim, ditador. Tipo, eu tinha que dormir na hora que ele mandava. Tipo, a gente já com 18, 19 anos, tendo que dormir 8 horas da noite. Vixe, 8 horas? Da noite. Mas tu tem noção. Aí 6 horas, 8 horas a gente já tinha que estar de pé, tomado café da manhã e ido pra empresa pra trabalhar lá. Ocorreu essa daqui, que ele colocou todo mundo. Na época que eu comecei a trabalhar na empresa, na verdade isso era antes dos 18. O 18 foi minha independência. Era com 13, 14 anos, já tinham que começar a trabalhar com ele, que ele tinha uma empresa lá. Isso começou porque meu irmão, na época, tinha 17 anos, e aí ele começou, de menor, ele dirigia, né? Então saía para balada, na época não tinha esse negócio de lei seca, e ele capotou várias vezes com o carro e não saiu com um arranhão, só que dava PT no carro. O que meu pai fez? Cansou das burrices do meu irmão e botou todo mundo no bolo. Tipo, vai todo mundo trabalhar. Então a gente ia de manhã para a empresa, de tarde a gente ia para a escola, quando voltava tinha que ir de novo para a empresa, e quando a gente chegasse em casa, tomava café, fazia tarefa para poder ir para a cama. Tá, nisso aí até isso normal. Só que o que acontece? Lá em casa a gente não conversava. Se meu pai estivesse na mesa, ninguém podia chegar na mesa. Era uma coisa absurda. A pegar um talher já incomodava ele já batia na mesa, tipo, sai daqui. Era quase isso, não tinha esse negócio de todo mundo sentar na mesa e comer, sabe? Por exemplo, valores como, por exemplo, aquilo que não serve mais pra gente, mas que tá bom, que serviria para outra pessoa. Minha mãe dizia, não dá isso aqui não, essa roupa aqui, eu vou dar essa roupa aqui. Não dá. Porque uma hora vai servir em tu. Cara, a criança cresce, a criança engorda, o adolescente engorda, cresce, não tem como voltar. Graças a Deus, assim, que eu, quando conheci o Emerson, meu marido, eu comecei a ver a realidade da vida, assim.
porque somos os opostos, né? Éramos os opostos, no sentido de ele nunca teve nada, né? E eu sempre tinha de tudo. Então, minha família tinha jet ski, tinha Isso lanche, já causa né? uma grande diferença, né, cara? Já causa um choque entre vocês dois, né? Até vocês se acertarem no relacionamento. E depois, como vocês têm uma filhinha, né? Como passar isso pra sua filhinha. Sim, mas foi exatamente isso, Bruno, que me fez, que fez com que eu me apaixonasse por ele. Porque como ele não tinha, laços familiares, não tinha condições financeiras, ele me mostrava a realidade da vida, em que eu vivia numa bolha, né, familiar, mas ele mostrava a realidade da vida e ao mesmo tempo me ensinava valores que eram para ser passado pela minha família, entende? Aí eu fui começando a me moldar. No começo, lógico que toda a mudança inicial ela é drástica, sim, e é inaceitável até o momento que você para a sua cabeça no lugar, senta, respira e vamos analisar se isso está certo ou se está errado. Hoje eu me considero uma pessoa melhor do que eu era antes, mas, porém, contudo, todavia, eu ainda acredito que eu tenho muito a melhorar. Sim, em questão de controlar o meu humor, que às vezes sou estressada demais. Mas onde é que eu quero chegar nisso? Na questão que você falou, que se a pessoa não reconhecer que a pessoa tem essa doença que foi meio que transmitida no seu lar familiar, você nunca vai cortar essa... Como é que eu posso usar um termo? Você nunca vai cortar essa dizer assim, eu vou usar um termo chulo, mas tipo, essa desgraça da vida. Isso vai começar a transmitir até a última geração, essa maldição. Eu, por exemplo, minha filha, se a minha filha disser, ó, mamãe, eu não vou precisar mais disso. Ela já diz assim, ó, não vou precisar mais disso. Por favor, mamãe. Não vou usar esse brinquedo. Uma vez, ela pegou o guarda-roupa dela, mandei ela arrumar o guarda-roupa dela, só pedi pra ela arrumar o guarda-roupa. Ela tirou um monte de roupa, fez, essas roupas eu não quero, essas não dá mais em mim. E mamãe, esses brinquedos aqui eram só uma sacolada de brinquedo. Isso aqui eu não brinco mais, mamãe. Lindo! Porra, enche de orgulho, né, cara? Sabe, às vezes tem um pedaço de coisa assim pequenininho, vamos dizer, um bolo assim que eu mando que ela pede pra levar pro lanche. Aí ela faz, eu vou dividir com a Sofia, que é uma amiga dela. Eu digo, amor, você vai dividir com a Sofia? Ela fez, vou, mamãe, vou. Aí o que eu faço? Eu acho tão lindo aquilo ali, que aí eu parto mais um pedaço, mais uns 2 pedaços e coloco lá. Que eu sei que ao invés de dividir com uma amiguinha, ela vai ter a possibilidade de dividir com mais amigas. E aquele momento ali para ela na escola vai ser um momento especial dela estar também compartilhando de algo que foi feito com amor, com os amiguinhos dela. Eu acho isso fantástico, assim. Moldando um ser humano que comigo deu errado, eu moldando um ser humano para dar certo. Então, essa é uma das maiores broncas que eu tenho, que é o seguinte, vamos pensar da seguinte forma, né, cara? Que os nossos pais, sei lá em que idade os pais de vocês tiveram vocês, certo? Mas a minha bronca é que é o seguinte, eles eram, no mínimo, entre aspas, adultos. Eu faço a seguinte questão assim, né? Os meus pais, quando se casaram, eles tinham 21 anos. Eu cometi também essa besteira de me casar, né? De viver pela primeira vez com uma pessoa aos 21 anos e sei o quanto isso foi péssimo pra mim e pra pessoa que casou comigo, porque eu era um burro, entende? Eu não sabia metade do que eu sei hoje na minha vida. Então, eu causei muito mal à pessoa com quem eu vivia. Mas meus pais se casaram aos 21 anos, me tiveram aos 23. E aí eu fico pensando assim, cara, quando eu tinha 10 anos, então, eles tinham 33 anos. Quando você para pra pensar nisso, que é o seguinte, eles eram os adultos da relação, e como eles faziam
esse monte de merda que eu hoje em dia não faço. Ou que pelo menos eu não penso em fazer. Como isso que você estava citando agora. Eu realmente fui sempre estimulado a doar, a passar pra frente aquilo que eu tinha demais, entendi. Tava sobrando em casa, a gente passava pra frente. Mas alguns valores na minha família, eu ficava assim, cara, por que fazem isso? Sabe? Por que estão repetindo isso? Por que estão agindo dessa forma? Isso sempre foi uma bronca muito grande que eu tenho. Entende? Eles eram os adultos. E como é que hoje eles fazem esse tipo de besteira? Sabe? Como é que eles fizeram esse tipo de besteira? A minha mãe costuma justificar assim, porque eu era muito nova, porque eu era isso, eu não sabia. A gente vai melhorando com o tempo. Mas cara, a gente sabe que no fundo, se a gente conseguiu em algum momento pensar dessa forma, eles também deveriam ter conseguido pensar nisso em algum momento. Ou eu tô errado ou tô exagerando? Não, eu acho que você tá certo, Bruno. Mas, eu olhando, não que eu seja assim, já fui, mas eu acho que, por exemplo, pode ser que por eles terem sido casados novos, por exemplo, minha mãe, eu acho que começou a namorar com 16 anos de idade. Meu pai tinha 15 e ela 16. Então casaram muito cedo na época. Eu acho que eles também não tinham tanta informação quanto a gente tem hoje, a acessibilidade, no caso de informações. Acho que também não tinha essa consciência ambiental que é promovida nas escolas, em questão de reciclagem, conscientização sobre o uso de água. Eu tô olhando assim, e que a mulher, na época, ela era total e submissa ao homem. Olhando para a época em que eles viveram. Então pode ser que por estar, como é que eu posso falar assim, sem meio que agredir a minha classe, até feminina, né? Mas eu acho que, por exemplo, o homem podia sair para as noitadas com as mulheres, isso era algo comum. Então, meio que essa geração antiga, eu acho, não vivia a época, mas pode ver que a maioria das mulheres que são daquela época, ela é um pouco mais machista porque conviveram e na cabeça dela o homem é quem manda e a mulher obedece, estando em casa, meio que assim. Pode ser que seja uma alternativa, uma possibilidade. A gente nunca vai saber, na verdade, porque a gente não teve a vivência deles na época, né? E tu, Paulo, que tipo de doença você já enxergou na sua família? As mais variadas possíveis. Não vale gripe. Não, essa questão que você levantou do machismo é bastante exponente, né? Bastante evidente. Como você disse, era uma outra época, talvez, não que não exista hoje, que eu acho que ainda existe. E muita da galera que anda comigo, sabe, a piazada, tem esse pensamento, sabe, que a gente fica perplexo de ver uma pessoa com tão pouca idade, sabe, 20 e poucos anos, pensando igual, sei lá, a década de 60, ou no Brasil, década de 80 e 90, que era só isso que tinha na TV, né? Não penso nem um pouco em mudar isso. Mas essa é uma parte bastante evidente que eu tento, sempre quando eu posso, né, eu falo assim, vamos tentar pensar um pouquinho diferente, né, talvez não seja assim, se você não pode falar isso em público, né, vai pegar meio mal, sempre toma esse cuidado. Mas, e outra questão, pessoal, a gente falou das famílias próximas e tal, e seus primos? Vocês eram os que praticavam bullying com eles ou eram os que sofriam bullying? Como é que era com vocês isso aí? Cara, eu sou a que pegava o primo escondido até que o dia que meu irmão descobriu. E aí acabou tudo. Ué, mas essa é uma das coisas. Você que mora aí na roça, acho que saberia melhor que a gente, né, não, Paulo? Que isso é uma prática comum.
Não, eu totalmente falei essa conversa. A minha questão era mais sobre bullying, sobre arte. Não, todo mundo ia nadar na cachoeira, nos açudes, sumia de casa e apanhava quando chegava em casa depois das 8, sabe? Isso era normal. Mas mesmo assim valia a pena, né? Eu já contei aqui num outro episódio do Papo de Calçada, que assim, eu tinha outros 2 primos que a gente formou, né, o Clube dos Curumins, em que a gente se dedicava a trocar, né, gibis da Mônica, da Turma da Mônica, e aí cada semana que a gente se encontrava, a gente levava uma fita cassete com vários programas de rádio que aqui no Rio de Janeiro tem, programas policiais que narravam, como é que fala? Crimes bárbaros e tal, né? Então, com esses primos, assim, eu não tive, nem foi muito bullying. Tinha um que tinha uma diferença de idade um pouquinho maior, tinha 3 anos assim de diferença, mas não foi grande coisa. E aí eu tinha uma prima por parte de pai, que aí era eu, meu irmão e ela, a gente, sei lá, azucrinou com a cabeça dos adultos da nossa família, porque a gente fazia muita merda, mas deixando claro que, né, entre mim, meu irmão e a minha prima, eu não apanhei, entendeu? Eu era o mais velho, então ninguém batia em mim, mas o meu irmão e a minha prima apanharam muito quando jovens. E aí eu tenho um grupo de primos que é mais velho, né, que é da irmã mais velha da minha mãe, e aí esses primos tinham uma diferença muito grande de idade da gente. Eles praticavam bullying com a gente, do tipo, eles botavam a gente na rede e ficavam rodando a gente na rede, sabe, girando assim, fazendo 360. Quem caísse ali, amigo, morria. E aí imagina. E a gente dava um jeito de não cair, porque eles giravam rápido pra caramba. A gente jogava bola na casa deles. Cansei de tomar bolada no saco, porque eles faziam questão de chutar a bola exatamente no saco da gente, porque a brincadeira era essa, chutar a bola no saco do outro, né? E esses caras, assim, cada um com o crescimento foi tomando caminhos diferentes. Então, um se tornou professor, e depois eu vou falar até num outro contexto dele, outro se tornou militar e o outro não se tornou nada. Porque ele não se tornou nada. Ele não. Sempre tem, essa, né? essa é outra doença de família, né, cara? É outra característica, né? Todas, Não, praticamente. Tem sempre aquele membro que não vai pra frente na vida. É que todo mundo fala mal no jantar daí. Eu sou a prima que deu errado, mas sou a prima também que foi a única que saiu pra fora do estado, olha aí. Mas deixa eu contar uma história aqui. Aí na casa desses primos mais velhos, a gente jogava muito buraco. Buraco, sueca, truco, copas fora, tudo quanto é tipo de carteado, jogava-se lá na casa desses meus primos. E aí, cara, sempre foi um hábito, né? A gente tá lá jogando, botava uma música rolando, e aí a conversa ia e vinha e tal, não sei o quê. E aí teve um ano que a gente tá lá jogando, eu não me lembro agora se era aniversário desse primo que não deu certo na vida, que não foi pra frente. Bicho, tocou uma sequência, assim, repetida de Red Hot Chili Peppers, o disco Californication, o disco do Rapa, que era aquele lado B, lado A, e o disco do Charlie Brown Jr., né? Esses 3 CDs estavam na bandeja do tocador de CD, então eles ficaram tocando, eles tocaram, cada CD ele tocou 2 a 3 vezes. Normalmente isso já seria chato, particularmente, né? Já. Normalmente já seria chato. Particularmente, opinião pessoal, escutar uma vez Charlie Brown Jr. já é chato pra caralho. Esse disco do Red Hot Californication também é chato pra cacete.
O lado B, lado A do Rapa, não digo nada que é um disco muito bom, mas se escutar 3 vezes aí já é demais. Aí chegou uma hora que o irmão mais velho desse meu primo jogando, tipo, ele deve ter batido o jogo, acabado com o jogo, aí ele, porra! Uma porrada na mesa, né, quando encerra o jogo, até que enfim acabei esse jogo. Aí ele levantou, primeira coisa que ele fez foi meter a mão no som pra tirar, né, desligar tudo. Porra, não aguentava mais escutar essa merda. Porra, fulano, né, falando com o meu primo mais novo. Para de escutar essas porra dessas músicas. Isso é uma merda. Esse Charlie Brown Jr. não fala coisa com coisa. Porra, esse Red Hot Chili Peppers é um bando de chato do cacete. Só falando mal da música do outro. Malandro. A mesa que a gente jogava era aquela mesa dobrável de botequim. Eu vi o meu primo jogando a mesa pro alto, pegando aquelas cadeiras de ferro e partindo pra cima dele pra sair na porrada. Deu-lhe uma cadeirada na cara por causa de Red Hot Chili Peppers, Charlie Brown Jr. e o Rapa, cara. Como diz o meu marido, é dedo no olho e mordida no ovo. Praticamente. Mas tinha muito disso. Aí um detalhe importante a ser dito sobre essa história, que é o seguinte: esse meu primo mais velho, ele era meio snob, tô falando era mesmo, porque ele já morreu, então já era mesmo, não é mais. Ele era bem snob mesmo, porque ele foi o primeiro a conseguir uma profissão que remunerasse bem. Aí você vai falar assim, pô, mas professor, pô, mas ele trabalhava em 5, 6 escolas diferentes, então ele tinha um dinheirinho bom, foi o primeiro a sair de casa, a ter a própria casa e tal, então ele esnobava um bocado. Mas ele podia, porque ele realmente era muito inteligente, ele realmente estudava muito. Aí os outros dois eram os dois bundão do caralho. Um desses meu primo que eu falei, o que se tornou militar, é bolsominion. Então eu quero mais é que ele se foda. Se ele estiver escutando essa porra, Carlos Henrique, quero que você se foda, você e o seu bolsominismo. E a Cristiane, você só disfarçou aí, falou de um caso romântico, mas não contou a história pra nós. Não, aí eu vou contar um caso de família, puxando já o gancho do Bruno, da reunião de família. Eu moro em Santa Catarina e minha família é de Pernambuco. Se escutar isso vai ser bom, porque eu acho que eles não escutam, mas se escutar vai ser bem na cara. E é longe pra caralho pra ir pessoalmente. Pra resolver difícil, essa porra tete a tete vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ter que juntar um ano, uma grana aí pra poder tentar vir, porque é quase 2.000 contos só de passagem pra ir e voltar. Puta merda, cara. É 1.500, 1.800, então demora um pouco. Não, esses dias eu tava... teve a polêmica lá do Fábio Pochá, né, o especial de Natal. E aí, como a nossa família geralmente acho que criam polêmica com nada e realmente não faz sentido o que eles falam, veio tipo um mês ou um mês e pouco depois essa notícia que veio compartilhar no grupo da família. E aí eu falei assim, ó, eu não vou nem comentar nada sobre isso. Sobre esse assunto. Daí minha mãe veio logo, mas quer dizer que você é ateia? Eu não te eduquei assim? Não sei o que. Eu digo, aí eu disse, não, mãe. No grupo. Pra todo mundo ver. Da família, pra todo mundo ver. Eu disse, mãe, a questão não é essa. A questão é que cada um tem a sua religião, cada um fala o que quer, tá na Constituição que todo mundo é livre para falar o que quiser, né? Não desrespeitando como é que se diz, o direito do outro, tá tudo bem, ele tem o direito dele de não querer acreditar em Deus ou qualquer outra coisa assim, ou que seja, enfim. Aí ela disse, que porra de Constituição!
Foda-se, está de direito. Eu não te eduquei assim, eu não te eduquei desse jeito. Aí eu simplesmente eu digo, sabe de uma coisa? Tem coisa que é melhor não se debater com família, porque o desgaste emocional vem mais pra gente que debate e tenta explicar do que a pessoa que tá tentando embutir uma coisa sem noção nenhuma, sem embasamento em nada. Meu Deus do céu, eu fico pensando, como é que esse pessoal ainda, como é que posso falar? Ainda formou um ser. Eu acho que eu escapei foi por pouco mesmo de não continuar tóxica desse jeito. Esse é um dos maiores problemas, maiores preocupações, né, cara, que a gente de repente possa ter, que é justamente o fato da gente conseguir sair, porque quando a gente aí acaba olhando no espelho, você fala assim, eu podia me tornar essa pessoa, entende? Essa pessoa que eu não gosto, essa pessoa que fala esse tipo de besteira, e por aí vai, sabe? É por isso que as pessoas, não só porque eu sou casado com uma psicóloga, uma terapeuta familiar, não só por isso, mas também, cara, depois que eu fiz terapia, o que eu comecei a perceber, os erros que a minha família cometia, as besteiras que ela dizia e tal, eu fui entendendo tudo isso. A minha terapeuta me ajudou num negócio que eu achei fantástico, que foi o seguinte, ela falou pra mim, Bruno, pensa no seguinte, um conflito onde ficar calado você não quer, mas falar você não pode, já é um conflito meio resolvido. Porque, cara, você quer falar as coisas que você pensa, mas falar não é um direito seu. Então o que você tem que fazer? Né? Como é que você resolve essa equação? Então isso aí já é um primeiro passo. Não vou aqui contar como eu resolvi meu passo, mas muito tem a ver com isso, de você reconhecer que tem certos problemas, que tem coisas na sua família que você não vai conseguir resolver, mas que vai ser muito importante você ter o conhecimento sobre isso para você poder para você ter uma vida um pouquinho melhor. Mas o que eu resolvi de uma frase, de alguma reportagem na época, que eu era muito criança, e que até hoje eu penso assim, só que eu só comecei a exercer o que essa frase fala depois que eu casei, que era um cara que estava na cama, o cara estava todo lascado, não podia fazer nada, o cara praticamente mal falava, na verdade, na cama do hospital. E ele dando uma entrevista, eu só lembro exatamente dessa frase: se uma pessoa fizer mal a você, afaste-se dela. Pode ser quem for, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser família, pode ser quem for. Se te fizer mal, afaste-se. Foi exatamente o que eu fiz. Não que eu tenha raiva, ou tenha ódio, não tenho nada disso. Graças a Deus eu consegui me curar até dessa doença. O que eu fiz? Eu simplesmente, se aquilo não está me fazendo bem, eu me afasto. Continuo exercendo a minha função de filha, uma vez ou outra ligando, tá tudo bem, ótimo, então tá certo. Ligando pro meu pai, porque dos 4 filhos que ele tem, 3 é com a minha mãe, a quarta, que é uma mulher, eu só descobri depois de ter a minha filha 45 dias depois. Nenhum do resto dos 3 filhos fala com ele. E ele fez muito mal a nós 4. Nós 4, ele fez muito mal. Só que eu fico pensando assim, não é possível, teve uma época que eu pensei, não é possível que esse tempo todinho ele só tenha me feito mal. Não é possível, tem que ter alguma coisa boa, além dele ter me gerado, porque querendo ou não, eu devo respeito que ele pelo menos participou. Se não fosse por ele, eu não estaria, talvez eu não estivesse aqui hoje, que ele fez durante a minha vida, que eu devo gratidão a ele. E realmente, eu parando para pensar, passei uns 3 ou 4 meses pensando nisso, e realmente teve uma época que eu tinha um tipo de problema
que não se resolvia, era uma sensibilidade horrível ao sol, que só de olhar para o sol meio que eu saía uns 3 ou 4 milésimos de segundos, que parecia uma eternidade, de olhar para a luz, eu saía literalmente de órbita, assim. E ele foi um pai que, pelo menos nisso, eu tenho que dar meu braço a torcer e agradecer a ele. Ele correu atrás de neuros, que hoje realmente, assim, eu não tenho nada. Com 18, 19 anos, eu já não tinha mais nada. Então, mas eu fico muito preocupado, Cris. Não leva a mal o que eu vou dizer agora. É exatamente com essa questão a gratidão que a gente tem que ter pelos pais, tá? No caso, você está citando algo que efetivamente seu pai fez por você. Nada contra isso. Só que eu fico muito bronqueado exatamente pelo fato, a gente tem que ser tão grato assim às vezes, porque existem pais e mães abusivos. Essa é uma verdade que as pessoas precisam aprender a confrontar e também entender, né? Que existem pais e mães abusivos, existem pais e mães que não necessariamente fisicamente, mas pais e mães que abusam psicologicamente dos seus filhos e fazem com que esses filhos não se tornem pessoas melhores. Entenda a diferença entre pessoas melhores e boas pessoas. São coisas muito diferentes. Sim. Então, assim, a minha bronca tem muito disso. Eu falo muito isso porque eu tenho um pai abusivo. Já tive diversas oportunidades de falar mal desse pai aqui nesse podcast. Não faço questão de vê-lo. Sei lá, a gente está em 2020, já vai para 8 anos. Não sei como é que tá a vida dele, não sei o que ele faz da vida, sabe? Mas por conta disso, porque eu reconheci o quanto meu pai me fez mal, e se eu continuasse convivendo com ele, muito provavelmente eu teria me tornado uma pessoa pior do que eu sou. Concordo contigo. Mas eu, apesar de concordar contigo, eu tenho um pensamento, porque eu sei como eu sou, eu ajo muito pela emoção da situação. Eu sou muito extremista. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. Então eu tenho medo, por exemplo, é um medo pessoal, tá? De tipo, acontecer alguma coisa futuramente com ele, por exemplo, e dizer, ele tipo foi embora e eu, por mais que ele não prestasse, eu não fiz o meu papel de filha. Deixa eu fazer uma pergunta provocadora demais agora. Qual é o papel de filho? Porque olha só, se você não rouba, não mata, você já é uma pessoa, independente de ser filho de alguém, você já é uma pessoa melhor do que um monte de gente. Essa é a minha opinião, né? Então, o problema está justamente aí. A gente vive sempre com essa culpa de eu tenho que ser um bom filho pro meu pai, pra minha mãe, mas por conta de quê? Sabe? Por conta de quê? Mesmo tendo esses pais ruins, eu durante muito tempo fiquei preocupado em agradar meu pai, e aí? Me dei mal nisso, nessa história. Por exemplo, você quer ser essa boa filha pra realizar essa vontade sua de querer ser uma boa filha, tipo, porque eu sou uma pessoa melhor, eu tenho que ser? Ou tipo, pra não magoar os sentimentos dele, sabe? Você sente alguma coisa por ele que você não quer que ele fique triste, porque senão você ficaria triste também, entendeu? Tipo, é só porque você quer por sua própria vontade ou é porque você sente alguma coisa, entendeu? Eu esqueci o... Não é ignorância, é outro termo que a gente usa. Não é hipocrisia também? Quando eu lembrar eu falo esse termo. Não, mas eu entendi. Não, a questão não é com ele. A questão é uma questão pessoal. É uma questão minha mesmo, assim. Entende? Tipo assim, se por exemplo vir acontecer alguma coisa com ele, eu tá com a minha consciência tranquila de que pelo menos, por mais que ele não faça uma ligação para mim, não conviva com a minha filha, nunca fez uma ligação para
pra saber como é que ela tá ou coisa assim, tanto que ela, na cabeça dela, ela só acha que ela tem um avô por parte de pai que faleceu, mas é por mim mesmo, assim, pra, tipo, depois eu dizer, poxa, tantos anos, assim, se passaram, por mais que ele não prestasse, eu podia ter dado um assistente. Desculpa, lembrei o termo aqui, egoísmo. Você mesmo está sendo egoísta ou é um sentimento ainda que você tem, entendeu? Essa era a pergunta. Pode ser que seja um sentimento egoísta, também não deixa de ser. Que eu devo fazer a minha parte como filha, porque se eu não fizer isso, por exemplo, na minha cabeça, no meu ponto de vista, que exemplo eu vou estar dando à minha filha? Seria mais ou menos isso, apesar de que realmente ele me fez muito mal na vida, mas eu aprendi, por exemplo, fui para como é que eu posso falar, num lugar que era filosofia de vida, Seishonoye, que, por exemplo, quanto mais energias positivas tu joga para a pessoa, mais energias positivas voltam para ti. Então seria mais ou menos isso. E na época que eu fui para esse retiro, era retiro, agora lembrei o nome. Na época que eu fui para esse retiro, eu tava morrendo de ódio dele, assim, cheia de ódio no coração. Eu lembro como se fosse hoje. E tu imagina, tu com ódio de uma pessoa, com raiva, com rancor, e tu ter que, por exemplo, tá orando e agradecendo por ela. É isso que eu odeio nas religiões, como um todo, qualquer uma. Não tô falando mal do Seishonoye, não tô falando mal de cristianismo. Eu não tenho religião física, eu não tenho nenhuma religião. Eu pego o melhor de cada uma e vivo o que eu acho que a vida tem que ser, entendeu? Tanto que faz 8 anos eu acho que eu não vou na igreja. Não, é porque é o seguinte, eu posso, né, tem até outros exemplos que eu posso citar aqui em relação ao porquê que eu detesto, apesar de apoiar todo mundo, principalmente jovens que frequentam alguma denominação religiosa. Mas o grande problema é que é o seguinte, as religiões, primeiro de tudo, elas lidam muito com esse, como é que eu vou dizer, esse plano astral, né, esse outro mundo invisível que a gente não conhece e que a gente tem, alguns humanos têm medo, né, desse porvir desconhecido. E aí, em sendo assim, a gente fica preocupado, poxa, se eu agir assim, será que não vai acontecer isso comigo? Se eu agir assado, será que, poxa, vamos dizer assim, a vida eterna não vai chegar para mim, e por aí vai, entende? Elas trazem ensinamentos pra gente que às vezes, ao invés de nos curar, em alguns casos nos torna até mais cativos das pessoas que a gente teme, tá entendendo? O meu maior problema tá justamente aí. A gente fica aprendendo determinadas coisas nas religiões, nos escritos religiosos, que fazem com que a gente acabe se tornando, que a gente continue sendo prisioneiro. E isso me deixa muito pau da vida. Eu não quero insistir muito no meu pai, mas, por exemplo, como a minha mãe é uma pessoa religiosa, a minha mãe durante muito tempo ficou falando isso, que eu tinha que perdoar o meu pai, Então eu fazia um puta trabalho emocional para perdoar o meu pai as coisas que ele tinha feito para mim, entende? Mas, e o problema era exatamente esse, que eu ficava assim, eu queria ficar com essa sensação de que, assim, eu fiz tudo o que eu podia. Se as coisas não deram certo, não foi por minha causa. Esse egoísmo que o Paulo fez. E no fim, nada disso deu certo. Muito pelo contrário, eu continuei me ferrando. Até o momento de eu decidir assim, quer saber? Dane-se meu pai. Não, mas a questão não é o que eu quis falar da Seishonoye, de estar, por exemplo, agradecendo, orando pela pessoa, ou meditando pela pessoa. Não foi por causa da pessoa em si. O que foi justamente para me curar.
Porque, na verdade, a raiva, o rancor, o ódio, tudo isso não vai fazer mal pra quem, por exemplo, pra quem tu sente. Entende? Tipo assim, eu vou dizer o pai, vamos dizer assim, um exemplo. Faz mal a quem sente isso. Entendeu? Por exemplo, aí foi realmente pra me curar. De tipo, não ter rancor dele, porque isso tava me fazendo mal. Essa raiva que eu sentia, não é porque era o pai, ou que era isso, ou que era... Porque eu tava sentindo isso, e pra mim isso não tava fazendo bem. O que o Bruno quis dizer é que esse era o único caminho que eles apresentavam pra ele. E quando ele ligou o foda-se, que era muito mais fácil, tipo, ele se sentiu bem também. Então, entendeu? Mas é isso que eu falei também até na reportagem que eu assisti quando eu era criança, que se a pessoa não te faz bem, afaste-se dela. Eu me afastei dele, tô bem longe dele, tanto que há uns 2 anos atrás eu fui lá em Pernambuco e eu não visitei ele. Eu tinha intenção de visitar ele para mostrar a minha filha que ela tinha um avô, mas eu pensei, será que vale a pena? Não vale a pena. Então lá eu nem fui. Entende? O trabalho foi mais um trabalho emocional que eu fiz para que eu não sentisse aquela raiva, porque aquela raiva não me fazia bem. Entendeu? Tanto na alma quanto no físico, porque se tu tem uma raiva pode aumentar a tua pressão ou pode dar um problema de coração. É nesse sentido que eu quis falar. E aí é aqui onde eu falo, você é uma pessoa melhor que eu. A minha vida está sendo ultimamente me especializar em dizer para os outros o quanto elas são melhores que eu. Porque hoje em dia eu nem faço mais esse tipo de trabalho dentro da minha cabeça ou de qualquer forma. E aí alguém me disse já uma vez que assim, então você já perdoou o seu pai. Talvez, não sei. Eu só estou dizendo assim, eu não desejo mal, também não desejo bem, também nada. Eu só quero continuar aqui vivendo minha vida, quietinho, do jeito que eu tô, e que as coisas permaneçam do jeito que estão. Então você é igual a mim, porque é isso que eu faço. Foi desse jeito também que eu me curei, me afastando de pessoas tóxicas, mesmo sendo da família. Então, pessoal, a gente falou bastante aqui de muitas desavenças e coisas que temos do passado e tal. Esse ano de 2019 que passou não foi brincadeira pra ninguém, né? Realmente tivemos muitas coisas. Algumas pessoas ligam mais, outras menos. Eu cansei já, acho que em 2018, de me preocupar se tá pegando fogo lá no Oriente Médio, sabe? Eu não tenho o que fazer, sabe? Não adianta. Ou se o Bolsonaro falou alguma merda no ano também, pra mim já... Tá ligado? Não entro mais nessa discussão tanto assim. E com a família a gente realmente... esse assunto vem em pauta, né? Aqui em casa nem tanto, porque é todo mundo petista mesmo, então é meio consenso que o Bolsonaro não é boa coisa. Eu que fico, tipo, do lado mais centro, né, assim, e daí eu não procuro discutir muito também. E vocês, talvez, passaram por alguma discussão e tal com isso também, com política e outros assuntos variados que tiveram por aí. Como é que foi esse final de ano? Esse problema familiar pra vocês? Teve reencontro? Tiveram que apertar a mão de alguém? Olhar na cara de alguém que acabou? Você não quer dar Feliz Ano Novo, Feliz Natal pra alguém? Simplesmente descubra a posição política dela e vá no oposto. Se a pessoa for PT, grite Bolsonaro. Se a pessoa for Bolsonaro, grite PT. Pronto, tá resolvido. Você não vai precisar dar Feliz Ano Novo. A pessoa também não vai te ligar. Cara, mais uma vez, você é uma pessoa melhor do que eu, porque eu não consigo passar incólume a certas coisas. Do tipo, pô, cara, a minha mãe é um dos seres humanos mais maravilhosos que já foram feitos na face da Terra. Só que eu tô descobrindo recentemente que a minha mãe, cara, ela tem uns pensamentos retrógrados do cacete, sabe? E aí um belo dia eu virei pra ela e perguntei assim: mãe, e se eu fosse gay? Caralho, maluco, pra que eu fui falar um negócio desse? Ela olhou sério pra minha cara. Não, a gente até tava tendo um contextozinho, né, de uma conversa e tal. E eu virei pra ela e perguntei isso, sabe? Mãe, e se eu fosse gay? Ela olhou pra minha cara sério. Ô Bruno, para de palhaçada. Aí eu, ué mãe, não, eu não te criei pra ser viado? Aí pronto, né, cara? Aí acendeu em mim também. Falei, e alguém cria alguém pra ser viado, mãe?
A pessoa nasce. Ah, não, eu não aceito isso. Cara, quando ela me falou isso, aí pronto. Aí começou, aí veio toda a como é que fala? Aí que a discussão começou mesmo, sabe? Porque é engraçado isso, que a gente, como eu disse, eu não vejo meu pai, então não sei posicionamento, né, do meu pai. As pessoas estão discutindo muito isso hoje em dia, né? Antigamente se discutia menos, sei lá, acho que hoje em dia se discute mais só pra saber mesmo quem são os inimigos e quem não é. Mas, pô, a minha mãe me criou pra ser um sujeito crítico, a minha mãe me criou pra ser um cara questionador, etc, etc, pra ser um cara libertário. Eu sempre falei isso, eu sou livre, libertário e libertador. Era uma frase que eu repetia muito antigamente. Aí, de repente, eu vou lá e descubro que, cara, minha mãe tá ficando reaça. Cara, isso me deu um medo do caralho. Minha mãe reacionária não dá pra ser, sabe? Uma conservadora de bosta, a minha mãe não pode ser. E aí, pensando nisso, né, é que a gente vai tentando elaborar como é que a gente vai vivendo com essas pessoas, que a gente vai descobrindo, né, as personalidades, e o que pensam, o que fazem e do que se alimentam. Isso é verdade, mas quase todos. Talvez não seja porque eu tô olhando assim por um lado de filha também, tá? E como eu sou mãe, também olhando pelo lado de mãe, tendo uma filha hoje. Será que não é porque a gente que é filho, a gente tem uma ideologia de que a mãe é perfeita? Ou porque também às vezes ela, por exemplo, ela, por mais que ela tivesse esse pensamento, como é que tu falou? O pensamento conservador, dela, reacionário, conservador, isso. Com o conservador dela, ela não queria que você fosse desse jeito e ela tentou mudar isso, cortar esse ciclo contigo. E agora que tu, por exemplo, chegou a uma idade que tu realmente pensa por si, que tem as tuas ideologias, agora ela pode meio que se abrir contigo e mostrar o lado real dela. E a gente que é filho, a gente tinha aquela ideia de que a mãe é perfeita. Olha, pensando por esse lado, você me dá bastante pano pra manga, sabe? De pensar nisso. Que a minha mãe se manteve durante muito tempo oculta, ou sem demonstrar o que realmente sentia ou falava, exatamente para manter uma certa aura, né, sobre o negócio. Dá para pensar bastante sobre isso. Mas o que é porque é o entendimento que a gente tem. O que a gente esquece sempre é que é o seguinte: o entendimento que a gente tem das coisas, a forma como a gente aprende das coisas. Todo mundo já deve ter passado por aquela fase que, assim, antigamente a mãe sempre batia e tal, dava uns castigos pesados pra caramba. Aí chega um determinado tempo que, porra, quando a mãe te dá um castigo, sabe, brabão, pesadão, você fica pedindo pra ela te bater, sabe? Porque é melhor que ela te bata do que necessariamente, porra, ficar de castigo e sei lá, perder privilégios. Então eu vou muito por aí, de pensar que minha mãe escondeu quem era na verdade e agora, sabe, ela pode se ver livre. Eu acho que se torna, uma decepção maior, sabe? Tipo assim, não, mãe, fica se escondendo e tal. Se pudesse ser dito isso, sabe? Não seja essa pessoa, não, porque é feião. Eu aprendi muito com meus alunos, assim, tipo, como eu falei pra vocês, eu sempre vivi naquele patamar de que tinha uma lancha dentro de casa, tinha um jet ski, uma coisa assim, meu pai era dono de empresa. E quando eu mudei, transferi uma faculdade de letras para uma mais perto de casa, o que eu comecei a fazer? Eu digo, cara, eu não quero que ninguém dê pitaco na minha vida. Se eu não quero que ninguém dê pitaco na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso aconteça, correto? Aí eu disse, então tá, o que eu vou fazer? Não quero que se metam nas minhas notas da faculdade, porque se der certo ou errado, o mérito é meu.
E não vai ter ninguém dizendo, eu tô pagando a sua faculdade. Então, o que eu fiz? Fui fazer estágio para pagar a minha própria faculdade. Consegui um contrato na prefeitura, na escola municipal, para lecionar com crianças. Quando eu cheguei lá, que eu vi as crianças fazendo bullying com a menina, que ela tinha piolho, chamando a menina de piolenta, disso, aquilo, outro, eu fiz, não, eu não posso fazer isso, eu não posso ver uma coisa dessa e continuar simplesmente olhando isso. E também eu também não posso brigar com a criança e a menina continuar com essa coceira, coitada. Tem que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Fui na farmácia, e também não ia chegar para a mãe e dizer, a menina tá com piolho, e a mãe dizer, tá certo, e não ter dinheiro para comprar, né? Então, o que eu fiz? Fui na farmácia, depois que eu saí da aula, comprei o remédio para a menina, cheguei na mãe dela, quando a mãe dela chegou para entregar a menina, eu conversei com ela, disse, olha mãe, a fulaninha tá assim, assim, assado. Aí ela olhou, o olho dela enchendo de lágrimas, tipo, eu não tenho como resolver isso, eu queria muito. Sabe quando você sente, né? A pessoa não fala nada, mas o olhar da pessoa fala tudo. Aí eu tirei da bolsa e disse, olha, tá aqui um remédio para ela, a senhora passa na cabeça dela, expliquei tudo direitinho. E aí as crianças, piolento, eu digo, olha, tu sabia que isso aí é feio? Aí conversei com as crianças, expliquei tudo, tal. Pronto, não precisei pôr ninguém de castigo, ninguém, porque a criança é um ser moldável, e eu sabia que não era por maldade, era simplesmente de ir com a onda de uma outra criança que estava lá no fundão. Não eram maus porque tinha uma criança que era deficiente, né, física, ela estava de cadeira de roda e todo mundo, tipo, acolhia aquela criança do jeito, sabe, aquele... Tipo, a mãe abraça um filho, mais ou menos isso. Então, aí, comecei a fazer um processo de conscientização neles, que dali resolveu todo o problema, sabe? Da hora, mano. Mas na minha época, a professora andava com a maquininha de cortar cabelo, a gente ia pra escola com cabelo e voltava careca pra casa. Acho que era muito mais efetivo. Quando o Paulo conta essas histórias, é que eu penso o seguinte, não tem essa... de as coisas serem, vamos dizer assim, modernas só porque a gente está no século XXI, mas principalmente porque as mudanças elas acontecem em diferentes lugares, de diferentes formas, em diferentes tempos, sabe? Como o Paulo mora no interior, a vivência dele é uma parada totalmente diferente, cara. Cara, e é fantástica. Isso é que é foda, de confrontar isso. Ô Paulo, mas você não falou aí de confrontos da sua família. Tem que contar pelo menos um. Eu vou contar um. Eu não sei como é que é aí. Eu tenho uma irmã gêmea, né? Eu não sei se eu já falei isso no episódio. Não, já, você mandou foto pra gente, tudo. As meninas costumam ter aniversário de debutante, sabe? E como nós somos gêmeos, eu também tive um aniversário de debutante. Mas eu não usei vestido. Poxa! Aquela de peruca lá nos 15 anos da tua irmã não era tu, não era ela, né? Aí, claro, tudo aquele negócio, minha irmã, faceira e tal. E o pai guardou dinheiro durante, 6 meses, né? Tirando o salário ali pra fazer a festa de 15 anos, né? Nossa, festa de 15 anos, né? Grande coisa. Aí fez a festa. Aí, claro, todo mundo, vamos dizer assim, empolgado, né? Convidamos todos os coleguinhas da escola, dessa mesma faixa etária e tal, pra ir na festa, né? Que a gente fez na casa mesmo, assim. E daí, cerveja de lá e cerveja de cá, naqueles tempos em que o Brasil crescia, né? A 10%, né? E daí era fácil comprar cerveja. E foi puta festão, né? E todo mundo lá se divertindo até umas 3 horas da manhã. Até que um colega meu da escola, daí abrimos presente, sabe? Parabéns, essas paradas. E daí uns presentes ficou no chão lá, né, cara? Sim, embalagem de presente, sabe?
E um colega meu da sala, assim, foi no banheiro e passando, ele deu um chute num pacote de presente daquele. E um maluco de uns 15 anos, nossa idade, sabe? Ia na aula com a gente. E um primo meu de uns 30 anos, que já estava bem alterado alcoolicamente, não gostou daquela ação, né? Já chamou o cara pra briga, sabe? Imagine um cara, tipo, 30 anos chamando um moleque pra briga, tá ligado? E aí um tio meu já interviu, né? E já daí... dando um pito nesse meu primo, né? Que isso tá querendo brigar com a criança, é louco na cabeça, não sei o que, né? E outro tio já interviu do lado do primo. E ali começou a escalar a treta, tá ligado? Até que a família se separou, tipo, em times opostos. E foram tudo pra porrada, mano. De porrada. E a gente tinha o costume de... Começava dia 19, durante o meu aniversário, as festividades de final de ano, né? Dia 19 de dezembro. E ali a gente emendava, né? Tipo o carnaval e na Bahia, sabe? E até dia 1º, dia 2, assim, cada dia numa casa, né? Todo mundo ia, né? Cada dia numa casa e fazia isso. Depois daquele dia já os natais não são mais o mesmo. Todo mundo fica desconfiado um com o outro, vai, mas... Aí fica naquela, né? Pelo amor de Deus, não deixa o presente no chão. Ou... lá, a hora que começar, um olhar torto pro outro, corta o som, corta a cerveja, sabe? E além disso, tava toda a galera da escola lá, os que estavam ainda, e daí a nossa família ficou famosa na comunidade. A treta não deu polícia, mano, não chegou a tanto, né? Que sempre tem a turma que deixa disso, né? Que não deixa brigar, né? Eu fico no meu canto, né? Se quiser se machucar, que se machuque. O Paulo é besta, fica lá de plateia, menino, só observando. Tem uma história muito engraçada, que é o seguinte, né? O meu pai, ele é um sujeito muito festeiro. E ele tem tipo, qualquer coisa, cara. Se der mole pro meu pai, se o meu pai tiver dinheiro, e se der motivo pra ele, todo fim de semana ele arruma um jeito de juntar gente na casa dele. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque às vezes, como o Paulo tava falando aí, junta umas pessoas legais e outras junta as pessoas nada a ver com o negócio e tal. E tem uma família, não é família torta, né? Que assim, os netos da irmã da minha avó, portanto, primos do meu pai, então meus primos em segundo grau, eles são todos errados na vida, mano. Mas errado, pense num pessoal errado na vida. É gente que rouba, é gente que tem um filho de cada pai, é gente que se envolve com o que não deveria envolver e por aí vai. E aí tem um cara, o glorioso primo Cláudio. O primo Cláudio, amigo, é um adicto, né? Um viciado em drogas, daqueles que vive na merda. E o meu pai vive tentando levantar esse cara, tirar ele da merda e tal. Então traz ele pro convívio da família para que ele possa, né, ficar bem e tal, e esquecer das drogas. Só que, cara, pau que nasce torto sempre mija fora da bacia. Um belo dia, no aniversário do meu pai, ele chamou o primo Cláudio. O primo Cláudio tava na merda, sabe? O primo Cláudio tava muito fodido da mente naquele dia. Então tá lá, não me lembro se era um churrasco, se era uma feijoada, qualquer outra coisa, e tinha jogo do Flamengo nesse dia. Sei lá por que cargas d'água, assim, nos fundos da casa do meu pai, onde tinha churrasqueira e tal, a cozinha, tem uma janela que dá pro quarto de TV, né? Não é a sala, é um quarto de TV que o meu pai fez. E tinha uma TV lá dentro. Então todo mundo tava olhando o jogo pela janela. Mano, chegou uma hora que alguém teve a seguinte ideia. Pô, Jorge, pega vamos tirar a TV de lá de dentro, vamos botar aqui fora, vamos arrumar uma mesa, botar aqui fora e tal. Aí meu pai, pô, não tirei a TV antes porque eu não achei que ninguém quisesse ver. Mas bem, passou-se o primeiro tempo, ninguém se ligou. Ah, vamos lá tirar a TV porque acabou o primeiro tempo. Quando alguém foi perceber, vinha o tio Cláudio, o primo Cláudio, carregando. Amigos, pesquisem isso na internet, ouvintes mais novinhos. Entra no Google e digita assim: televisão Philco 29 polegadas. Exatamente!
Era uma prata. Mano, só que é o seguinte, o primo Cláudio tinha aquele físico que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de jogador de porrinha. Ele era só pele e osso. Um sujeito usuário de drogas, viciado, carregando a televisão de 29 polegadas no braço, sozinho. Quando a gente percebeu, e só deu tempo de falar, Cláudio, ele tombou pra frente. Assustou o tio Cláudio. Tombou ele, caiu por cima da televisão e a televisão, ploft. Porra, pensa num tubo de televisão espatifando no quintal, velho. Ficou todo mundo assim, congelado. Assim, caralho. Mano, por anos, a gente chegava na casa do meu pai e perguntava, tu não chamou o primo Cláudio não, né? Só por conta disso. O cara não quebrou a televisão de novo. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Eu consegui, menina, agora, no piscar do olho, lembrar de uma coisa, porque eu vou te falar, eu sei que eu sou chato. O Guilherme falou um negócio bem legal lá no grupo, que é, cara, quando o Bruno desindica uma coisa, aí é que você tem que ver, porque, cara, pra mim tá foda. Eu tô enchendo o saco de Rick and Morty, eu adorava Rick and Morty. Rick and Morty tá chato pra mim, cara. Então eu não sou uma pessoa muito confiável nesse sentido, não. Mas vamos lá. Quero indicar aqui a série que tá lá na Netflix, gloriosa Netflix, que vai levar um monte de Oscar esse ano, será? Tem já a série Explicando, né? O nome da série é Explicando. E aí tem sempre vários assuntos. E estreou recentemente o Explicando Sexo, né? Quem não gosta de falar sobre, pensar sobre sexo. Então tem uns assuntos, cara, muito bacanas, que vão desde as controvérsias em torno da pílula anticoncepcional, impotência masculina. Sim, amigos, não adianta ficar jogando aquele caô, não. Todo mundo é impotente sexual algum dia, alguma vez na vida, e por aí vai. Então, eu achei muito bacana essa. O Paulo, outra vez, numa outra dica cultural, tinha indicado o Explicando a Mente, e hoje eu lanço aqui o Explicando o Sexo, na Netflix. Muito bom, bacanão, vai lá ver. Concordo bastante com essa tua indicação, porque realmente é muito bem. Na verdade, é pouco tempo e eles alcançam um nível de aprofundamento que você não vê em qualquer coisa, né? Você fica bem empolgado. Exato, em poucos 20 minutos, né, cara? Rapidão, já explica. Que a gente falou de família aqui e foi a discussão de hoje do nosso episódio, eu vou indicar uma série também lá na locadora vermelha chamada Green Life, não sei se eu falei correto aqui, que é uma família de afro-americanos, onde eles são donos de uma... Dono, entre aspas. Eles são a galera, vamos dizer assim, o clã que comanda uma igreja. Claro, nos Estados Unidos, é de lá a série, né? E daí tem toda a discussão que a filha mais velha, o pai dela treinou ela pra seguir, pra substituir ele, né, e tal, e ela é brigada com a mãe, e ela foi embora, foi seguir outra carreira, e daí agora ela volta, e acontece todo um drama em volta disso, né, com a igreja, com a família, e a controvérsia que eles têm entre si. Então vai lá e assiste na Netflix a série Green Life. É muito bacana também. Tipo uma novela, mas é uma série. Tem uma série que eu acho legal, mas eu não sei falar um pouco sobre ela, porque é um negócio muito meio que complexo assim pra falar, que é Desventuras em Série. É um seriado também da Netflix. É uma história lúdica e eu não sei explicar, mas é muito bom. Faz um tempo que eu parei de assistir por falta de tempo mesmo. Mas assisti lá. Essa é o tipo de indicação. É tipo o Silvio Santos. Meu filho viu, minha mãe viu,
Todo mundo viu e eles me disseram que é bom. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Papo de Calçada. Lembrando que o nosso host oficial aqui, o Guilherme, ele está de férias ainda. Está longe da internet, está longe de tudo. Está tirando a folga tão merecida, né? E, claro, agradecer a nossa amiga a Cris aqui, que mais uma vez está participando com a gente. E sempre muito empolgada e muito engraçada as histórias dela. E o Bruno da S, que voltou aos trabalhos hoje, nesse episódio, logo para descarregar todo o convívio do final do ano. Espero que ele tenha gostado. E agradeço você, ouvinte, que veio até aqui com a gente. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente lá no Facebook, na nossa página do Facebook. Lá no YouTube a gente tem uma conta também. De vez em quando, alguma hora, sai algum vídeo lá. E o nosso Instagram também, sempre que tem episódio novo, o Guilherme lança a arte lá e você já pode ficar sabendo o que nós vamos falar na semana. E entre no grupo do Telegram, nossos ouvintes lá, que é t.me/papo de calçada podcast. Lá você vai ter um contato mais próximo da gente, né? Pelo menos de alguns, de mim nem tanto, porque eu ainda não estou inteiramente participando daquele grupo, mas de vez em quando eu entro lá, olho o que as pessoas estão falando, os ouvintes estão falando. Lá você pode dar dica pra gente, falar o que a gente tem que melhorar, criticar, que a gente recebe umas críticas também. Claro, se for fraca de argumento, o Bruno, a Renata, a Angélica, eles vão derrubar os argumentos. Vocês param com esta porra! Vocês param com esta porra! Eu e a Cris passamos por isso aqui direto. Exato. Mas faz parte. Eles são fascistas, taxistas, oprimistas. Não, agora vamos ser vítimas eternamente, né, Cris? Só se for, só sou taxista mesmo. Então, pessoal, segue a gente lá. E muito obrigado por ouvir esse episódio. Até mais. Valeu. Abraços. Em pé. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.